E a lógica, principalmente de lidar com o processo do quanto que a gente tem que trabalhar para reduzir a emissão, sempre é avaliada pelo IPCC. E aí ele trabalha em cenários. Tá? Botei 3 cenários aqui só para simplificar. O cenário A2 é como se fosse deixa tudo do jeito que está. Tá? Não vamos fazer nada efetivamente, vamos ver o que vai acontecer. O IPCC sinalizou que se deixasse tudo do jeito que está, você tinha pelo menos um incremento de 4 graus até o final do século. O cenário A1B seria o meio termo. Tá? Efetivamente, faríamos várias atividades de cooperação e etc., mas você teria aqui uma variação entre 3 e 2,5 graus de incremento. O cenário B1 seria o cenário, vamos dizer assim, mundo rosa. Todo mundo fazendo tudo que é possível de ser feito, integrado, transferindo tecnologia e etc. E aí vocês vão ver aqui, ó, que nós estamos no limite de 2 graus para 2,5 graus, mesmo fazendo tudo. O que o IPCC sinaliza é que se o mundo, em 2000, parasse de emitir completamente, a emissão ainda ia chegar no final do século com pelo menos 1,5 grau, de 1 a 1,5 grau acima do que era no passado. Quando eu falei para vocês que existe uma inércia, né, é exatamente esse processo. E a proposta brasileira alcançava isso. Então é mais ou menos o seguinte, uma coisa é a emissão, estou emitindo e eu vou inclinar a curva em 2050. Aí inclina a curva e tal e desço. O vermelho, o A2, na verdade, é o mundo do jeito que ele está. Ele extrapolaria 20 gigatoneladas de carbono. Quando você trabalha em concentração, mesmo você inclinando ali no B1, tá? Mesmo você inclinando o máximo possível antes de 2050, a concentração ainda vai continuar subindo até 2100. E o resultado em termos de temperatura, aqui no B1, mesmo você fazendo toda essa inversão ali, nós estamos em 2300 e a temperatura ainda está estabilizada no incremento. Ela não vai baixar. Então, ou seja, baseado nesse tipo de avaliação, é que se propôs a criação de um instrumento de controle. Quanto mais vermelho e laranja vai ficando na barrinha aqui, mais aquele local específico emitiu. Tá? Como vocês podem ver, nós estamos aqui 1700, só tem a Inglaterra ficando azul ali, tá vendo? 1800 e ainda continua só a Inglaterra ali. 1850, os Estados Unidos começam a produzir industrialmente. 1900, você já começa a ter o Japão e partes importantes da Índia produzindo. Em 1950, aí você começa a ter atividade de emissão mais significativa no Brasil. Ou seja, em 2006, o que a gente tem é mais ou menos esse tipo de distribuição aqui. Só para vocês terem uma ideia, em termos de comparação com o Reino Unido, as emissões do Brasil em 2005 eram equivalentes à emissão do Reino Unido em 1888. Tá? Em termos de divisão entre os países, o anexo 1, as 36 partes não anexo 1, daria ali mais ou menos cerca de, acumulado dentro desse processo, 20% de responsabilidade dos países em desenvolvimento e 80% dos países desenvolvidos. Então, é essa divisão aqui, mais ou menos, entre emissão, concentração e temperatura. Mais ou menos 90% da responsabilidade, quando foi definido o protocolo de Kyoto, era dos países do anexo 1. E aí foi definido o seguinte, olha, vamos chegar até 2012, tá? Entre 2008 e 2012, com 5% das emissões abaixo daquilo que esses países emitiram em 1990. Então, só recapitulando,
Quando a convenção foi criada, a meta para os países desenvolvidos era, em 2000, chegar à emissão de 1990. Não funcionou. Aí foi construído o protocolo. O protocolo sinalizou, ó, então sua meta agora vai ser maior. Você tem que reduzir 5% abaixo do que você emitia em 1990. Dava mais ou menos uma redução aí de 0,2 gigatoneladas de carbono, né, em relação aos níveis de 90, ou no business as usual, esse é um termo que a Mônica vai explicar para vocês também mais para frente, né, no cenário efetivo, seria 0,7 gigatoneladas de carbono, não de CO2. Bom, para ajudar os países envolvidos a cumprir a sua meta, foram criados 3 mecanismos de flexibilização. O que é isso? Olha, vamos definir comércio de emissões, nós vamos trabalhar isso com mais calma num módulo específico na quinta-feira. Um outro mecanismo que seria implementação conjunta e o terceiro mecanismo que seria o mecanismo de desenvolvimento limpo, que a gente vai trabalhar com mais calma na frente. Quando nós chegamos em 2004, o IPCC soltou mais um relatório, né? Isso motivou politicamente os países desculpa, em 2007, motivou os países a começar a discutir, olha, além das atividades que a gente tem dentro do protocolo de Kyoto, é necessário fazer mais, porque senão a gente não vai conseguir chegar a esse nível de concentração que a situação vai ficar incontrolável, né? E aí foi criado um segundo trilho de negociação. E a ideia era, como que a gente faz, além dos países do anexo 1, dos países desenvolvidos, como é que a gente movimenta para que, ao mesmo tempo, os países que não participam do protocolo de Kyoto, leia-se Estados Unidos, e os demais países, não anexo 1, países em desenvolvimento, pudessem ativamente participar de um processo de redução de emissão. Ou seja, foi criado o chamado Plano de Ação de Bali. A lógica do Plano de Ação de Bali era o seguinte, ó, nós vamos criar ações efetivas para mitigação, para adaptação, transferência de tecnologia e financiamento. Quando chega na COP15, na COP de Copenhague, era para encerrar essa negociação. Só que quando foi estabelecido o Acordo de Copenhague, os países não adotaram de forma consensual a um acordo que todos participariam. O resultado é que esse trilho de negociação continuou correndo, e quando nós chegamos em 2011 em Durban, foi criado o ADP. O que é o ADP? É a plataforma de Durban. A partir de 2020, o que os países chegaram à conclusão é que, a partir de 2020, todos os países vão ter que fazer alguma coisa que seja legalmente vinculante, ou que esteja um protocolo, ou que seja um resultado acordado com força de lei. Tá? Então, apesar da COP de Copenhague não ter chegado a um consenso, em 2011, em Durban, foi definido que até 2015 a gente vai desenvolver esse acordo novo, esse processo aí. Em 2012, se encerrou, então, as atividades desse trilho de negociação, para que se dedicasse somente ao ADP, e foi criado o segundo período do Protocolo de Kyoto. Nesse segundo período do Protocolo de Kyoto, apenas os países do anexo 1 que vão ter metas vinculantes até 2020. Ou seja, para os países em desenvolvimento, de 2020 para frente, vai ter alguma coisa vinculante, né, com força de lei. Antes de 2020, ainda é um processo que esses países não têm uma obrigação efetiva de mitigar. Tá? Por quê? Porque o alcance é desigual da mudança do clima. Porque ele tem muito a ver com a vulnerabilidade socioeconômica da região afetada. É mais ou menos o seguinte, um furacão que acerta o Haiti, mesmo que ele seja idêntico em termos de impacto, não vai ter os mesmos efeitos que você teria, por exemplo, no Canadá.
ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, pela sua condição socioeconômica, de vulnerabilidade e de condição de desenvolvimento. Né? Da mesma forma, ainda existem processos ainda muito tímidos na formatação de seguros para isso. E, de uma forma muito clara, na negociação internacional, o Brasil ainda tem uma dificuldade muito grande de afirmar a vulnerabilidade do território nacional quando você compara, por exemplo, com os outros países africanos ou os países insulares que têm um impacto, inclusive alguns deles podem simplesmente desaparecer. Então, a nossa capacidade em termos de país é muito superior àqueles outros países em desenvolvimento. O que acontece, de fato, é o Acordo de Copenhague e aquilo que saiu da plataforma de Durban é que nós temos que chegar até 2100 com uma subida máxima de 2 graus. Tá? Então, esse impacto aqui de 2 graus até o final do século, a gente vai ter que se adaptar. O acordo político que foi viável foi que esse impacto a gente vai ter que lidar de alguma forma de adaptar, como adaptar. A gente já subiu 0,7 graus, os países concordaram que pode subir mais 1,3. Tá? E aquilo efetivamente precisa ser analisado.